Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise simplesmente fascinante, o quadro natural do Brasil. Pensem nessa nossa explicação de hoje como um verdadeiro raio-x da nossa geografia física. Nós vamos focar em entender as formas do nosso relevo e os tipos de clima que atuam aqui no nosso território. A gente vai desvendar literalmente como o chão sólido em que a gente pisa e a atmosfera superdinâmica que está logo acima de nós interagem o tempo todo para moldar o nosso país. Eu estou super animado para desbravar isso com vocês, então bora direto ao assunto. Para a gente não se perder, olha só como organizamos a nossa agenda. Primeiro, vamos ver o cenário natural do Brasil. Depois, passamos para as formas do relevo brasileiro e, em seguida, como classificamos o nosso relevo. Daí, a gente olha para cima e fala da dinâmica climática brasileira e, por fim, dos tipos climáticos brasileiros. E começamos pelo começo, o cenário natural do Brasil, a nossa base física e atmosférica. Olha, a paisagem natural brasileira não é só um monte de terra e ar misturados ao acaso, viu? Na verdade, é um sistema super complexo, impulsionado por uma história geológica muito, mas muito antiga e pela exata posição do Brasil no globo terrestre. E tem um número que salta aos olhos quando a gente fala disso: 92%. Pois é, uma porcentagem impressionante de 92% de todo o território brasileiro fica bem no meio da zona intertropical do planeta. O que isso significa na prática? Significa que essa imensa faixa intertropical, combinada com aquele nosso litoral atlântico gigantesco, é o principal motor que garante que os climas por aqui sejam, na sua grande maioria, muito quentes e bastante úmidos. Bom, entendendo onde a gente está no mapa, vamos para a nossa segunda parte, as formas do relevo brasileiro. O verdadeiro esqueleto da nossa paisagem. O relevo é a fundação de tudo, a base da paisagem. Como a estrutura geológica do Brasil é super antiga e a gente não tem aqueles dobramentos modernos, sabe, aqueles que formam montanhas gigantes, as nossas altitudes são bem modestas. Você não vai ver grandes picos nevados por aqui. O que sobrou pra gente foi sendo pacientemente moldado pela erosão ao longo de eras. E vamos definir essas estruturas. Começando pelo Planalto. Como a própria definição já dá a dica, são áreas com uma topografia mais irregular, onde o desgaste erosivo rouba a cena. É no Planalto que a água da chuva e a força dos ventos vêm, ao longo de milhões de anos, lixando a rocha, escavando o terreno e mudando totalmente a forma original. É a natureza esculpindo a paisagem. Do outro lado da moeda, a gente tem a planície. Essas são aquelas áreas de topografia bem suave, mais retas, onde o que manda não é a erosão, e sim a sedimentação. As planícies são os verdadeiros ralos ou receptáculos da natureza, sabe? Elas costumam ficar nas partes mais baixas, tipo ao longo de rios enormes como o Amazonas ou nas faixas costeiras. São essas áreas que recebem os sedimentos, as areias e as terras que foram desgastadas lá de cima, nos planaltos, e acabam se acumulando aí embaixo. E a nossa terceira grande estrutura é a depressão. Não tem nada a ver com tristeza. Na geografia, depressões são superfícies aplainadas que estão literalmente rebaixadas em relação aos terrenos mais altos que ficam em volta delas. Pense nelas como grandes degraus ou bacias, onde o desgaste também faz a festa. O terreno ali foi rebaixado e aplainado de tanto perder material ao longo de um tempão geológico. Agora, como é que a gente organizou essa bagunça toda? É o que vamos ver na seção 3, classificando o nosso relevo e a evolução do mapeamento geográfico. Afinal de contas, como é que a gente conseguiu mapear esse esqueleto gigantesco que é o Brasil? Ao longo das décadas, os especialistas usaram diferentes ferramentas e critérios para tentar classificar o mesmo chão. E o mais legal dessa linha do tempo é ver como a ciência não para de evoluir. Lá nos anos 1940, o professor Haroldo de Azevedo foi pioneiro e dividiu o país em 7 unidades, usando basicamente a altimetria, ou seja, a altura do relevo. Um tempo depois, nos anos 60, o Aziz Absaber inovou. Ele falou, opa, não é só altura, e focou também nos processos geológicos e climáticos. Mas o grande salto tecnológico, aquele verdadeiro divisor de águas, veio em 1995 com o professor Jurandir Ross. Ele usou imagens riquíssimas, captadas por radares no famoso projeto Radam Brasil, e mapeou o nosso país num nível de detalhe absurdo, chegando a 28 unidades de relevo. E o grande pulo do gato dessa classificação do Jurandir Ross, que aliás é o padrão que a gente usa até hoje, não é só o super detalhamento dessas 28 unidades, é como ele organizou isso. Foi ele quem bateu o martelo e introduziu, de forma clara, as depressões como uma macroestrutura principal, colocando elas lado a lado com os planaltos e as planícies. Isso deu pra gente um retrato muito, mas muito mais fiel da realidade do nosso relevo. Mas peraí,
Com o chão já muito bem mapeado sob os nossos pés, eu quero jogar uma pergunta para vocês pensarem. O que movimenta as temperaturas e as chuvas em cima de todo esse relevo? É com essa dúvida que a gente tira um pouco os olhos do chão, das pedras e da terra firme e olha lá para cima, para toda a agitação que acontece no céu. Bem-vindos à nossa quarta sessão, a dinâmica climática brasileira, o grande motor da atmosfera. O clima no Brasil, gente, não fica parado. Ele funciona como um motorzão invisível que é tocado pelo deslocamento de blocos imensos de ar cruzando o continente. É aqui que entram as grandes estrelas do clima, as massas de ar. Pensa nelas como pacotes gigantescos na atmosfera, ou bolhas imensas que absorvem a personalidade do lugar onde nascem, ou seja, elas pegam a temperatura e a umidade daquela região. A partir daí, elas saem viajando, carregando essa umidade e esse calor ou frio por cima dos nossos rios, depressões e planaltos. Elas são, de verdade, as grandes distribuidoras de chuva e temperatura por todo o Brasil. Olha só essa tabela. Aqui a gente tem as 5 grandes massas de ar que ditam as regras do nosso clima. E tem um detalhe aqui que é sensacional. Reparem nas características. 4 dessas 5 massas têm origem equatorial ou tropical, ou seja, são massas essencialmente quentes. É um placar de 4-1. A única grande exceção, a diferentona, é a massa polar atlântica, a nossa famosa MPA. Ela é a grande responsável por trazer aquelas frentes frias fortes no inverno que derrubam as temperaturas e trazem aquelas chuvas geladas, principalmente lá para o sul e para o sudeste. Entendendo isso, a gente chega na nossa quinta e última sessão, os tipos climáticos brasileiros, a nossa incrível diversidade do tempo. Porque, veja bem, quando aquelas massas de ar potentes começam a trombar fisicamente com o nosso relevo, que, como a gente viu, é super diversificado, o resultado é um verdadeiro mosaico de climas. Aqui estão os nossos principais tipos. Apesar daquele dado que a gente viu lá no começo, de que quase o país inteiro está numa zona tropical quente, o tamanho gigantesco do Brasil e fatores como a altitude criam uma variedade absurda de condições atmosféricas. A gente vai desde aquele calor úmido que não dá trégua no norte, até o frio de bater o queixo lá no sul. Para a gente visualizar isso melhor, vamos comparar 2 extremos. De um lado, a gente tem o clima equatorial, que reina na Amazônia. É moldado por uma evaporação intensa, faz muito calor e chove praticamente todo santo dia. Já do outro lado da balança, a gente tem o clima semiárido, lá do sertão nordestino. Ali, as massas de ar esbarram em barreiras e o resultado é que a chuva se torna um evento raro e irregular, causando secas que duram meses. É super curioso porque estamos falando de latitudes parecidas, mas com realidades de vida radicalmente diferentes. Quer ver outra comparação bem clássica? O clima tropical típico, que é a marca registrada do nosso centro-oeste. Ele é conhecido por aquele verão cheio de tempestades fortes e um inverno super seco. Em contrapartida, olha o clima subtropical, lá no extremo sul do país. Como ele fica abaixo do trópico, ele recebe menos sol direto e apanha muito mais das massas polares. O resultado? Estações do ano super bem definidas, chuvas muito bem distribuídas ao longo dos meses e invernos em que faz um frio de verdade, de tirar casaco pesado do armário. Para a gente amarrar toda essa história, olha que reflexão fantástica do nosso material de origem. As formas do nosso relevo não são apenas antigas. Elas são, na verdade, esculpidas pelos processos de desgaste gerados pelos climas do passado e do presente. Isso significa que aquela chuva pesada do clima equatorial lá na Amazônia ou a estiagem brava do semiárido estão exatamente neste segundo lixando, entalhando e moldando aquele mesmo esqueleto físico de planaltos e depressões que a gente viu lá no começo. É um ciclo contínuo perfeito. E para encerrar a nossa explicação de hoje, eu quero deixar vocês com uma pulga atrás da orelha. Considerando tudo que a gente está vivendo com as mudanças climáticas globais, como é que essa interação constante entre um solo tão antigo e massas de ar que estão ficando cada vez mais instáveis vai reconfigurar as paisagens do Brasil no futuro? Será que o mapa vai mudar? É uma questão absolutamente crucial para a gente manter no nosso radar. Muito obrigado por acompanharem essa nossa análise estruturada até aqui e a gente se vê na próxima oportunidade para aprender ainda mais. Até lá!